Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite. Que o nosso maravilhoso Deus esteja derramando suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. É somente no nome dele que nós nos reunimos. E é somente quando nós temos ele como nosso foco, nosso objetivo maior, é que tudo isso faz sentido. Você que nos visita, seja especialmente bem-vindo, se sinta bem aqui conosco. Muito nos alegra de coração a sua presença. A casa de Deus está sempre de portas abertas para receber todo aquele que reconhece a Deus como seu Senhor, que sente o seu calor amoroso e vem para os braços do Pai. Amém? Esteja sempre à vontade na casa de Deus. Eu convido você já a se colocar de pé. Nós vamos cantar, louvar ao nosso Deus. E esse cântico diz que verdadeiramente é precioso estarmos aqui, estarmos em comunhão, estarmos juntos, vivendo essa comunhão que foi conquistada através de um alto preço. Então, nesse momento, você já tem a oportunidade de sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão, cumprimentá-lo com a paz do Senhor, cumprimentar o visitante que está aí, dar um abraço nele, para que ele sinta esse calor que vem do nosso Deus. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor Que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. No amor de Jesus nós somos um, porque é somente
pelo amor de Jesus, o nosso Senhor, é que nós somos resgatados, nós somos transformados. É nesse amor que nós nos tornamos iguais, no sentido de que ninguém é mais merecedor ou menos merecedor. Todos nós somos totalmente dependentes da sua graça. Eu convido o nosso irmão seminarista Beto a nos levar a Deus numa oração de adoração. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque aqui nós estamos, porque temos a certeza, Pai, de que o Senhor escolheu esse dia, Pai, para que nós possamos entrar em comunhão com os nossos irmãos, para que ao chegarmos aqui, Senhor, nós possamos abrir o nosso coração para os Seus louvores, para a Sua palavra, Pai. Sou grato a Ti por cada vida que está aqui presente, ó Pai, por aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, que o Senhor esteja dando renovação, ó Pai, em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando o nosso culto para que seja gratificante e edificante, ó Pai. Para que nós saiamos por aquela porta e realmente a Tua palavra possa entrar em nosso coração para que nós possamos proclamar e falar do verdadeiro Evangelho de Cristo, ó Pai. Fica com as nossas visitas que aqui se achegaram, que elas se sintam em casa, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando elas, a sua família, e que elas sintam o desejo de voltar em Tua casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido você ainda em pé a ler comigo o texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8, com todo entusiasmo para receber a palavra de Deus. Vamos ler? Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E que fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Porque nós conhecemos aquilo que Deus tem feito. Por isso nós vamos continuar louvando com toda alegria, toda felicidade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a única razão do nosso cantar, do nosso louvor, da nossa alegria. É nele que nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, e nós vamos louvar e louvar mais uma vez. Eu te
eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. As vozes louvam o Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. É só porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É só porque Ele vive que nós podemos celebrar aquilo que nós viemos celebrar aqui hoje. Todos os anos nós nos reunimos para celebrar o nosso aniversário. Mas o nosso aniversário não seria motivo nenhum para celebração se Jesus Cristo não tivesse ressurreto e transformado esse nosso tempo que nós vivemos aqui na terra em uma coisa apenas passageira para a eternidade, quando nós viveremos lado a lado com o Pai. É somente porque Ele vive que nós podemos celebrar de fato. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, tem oportunidade de trazê-los agora aqui à frente, enquanto nós continuamos a louvar ao nosso Deus. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me das. Descanso nunca conheci, inúteis em Cristo, mas Cristo se lembrou de mim, bondoso me chamou. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me das. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me das. Louvor darei a Ti, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, Rei do mundo, Salvador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me das. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos a orar más una vez. Deus, te agradecemos por este momento, Señor, que podemos cantar a Ti louvores, Te adorar a través, Señor, dos cânticos, com nossas vozes, Pai. Agora, Senhor, Tua palavra, queremos ouvir, aprender dela. Nos guias, Deus amado. Continua nos guiando e que Teu Espírito Santo fale sempre ao nosso coração, à nossa mente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Hoje gostaria de compartilhar, hoje também é primeiro domingo do mês, e tem um texto bíblico bem conhecido que narra
sobre um matrimônio. E ele tem um significado muito profundo, além, obviamente, de ser um matrimônio. E está vinculado com Jesus e com a obra dele. A boda, também chamado essa história como a boda de Caná. E aí eu coloquei o título, A Melhor Festa de Casamento. Olha, a melhor festa de casamento. E a história, o texto bíblico, que daqui a pouco estaremos lendo e ouvindo a mensagem, está vinculado, nos leva a uma festa, uma celebração maravilhosa e que todos nós devemos lembrar. Domingo passado foi o matrimônio da Fernanda, do Júnior. Daqui a duas semanas é o matrimônio daquele e do Tiago. Ou seja, tudo estamos celebrando ainda em toda uma época de matrimônio. Muito bom, maravilhoso, muito bonito isso. Matrimônio, sempre o casamento é algo bom. Vamos lá, o texto é de João, capítulo 2. Aquele irmão pode acompanhar nas suas Bíblias, também estarei projetando. São 11 versículos do capítulo 2 de João e que narra sobre as bodas de Caná. E como sempre eu falo, vamos, ainda que já sabemos a história, e sabemos demais, é um texto bem conhecido, vamos lá prestar atenção aos detalhes. Às vezes um fica lendo a história, como já sabe demais, e não presta atenção aos detalhes. E, obviamente, os detalhes daqui são extremamente importantes, como toda a palavra de Deus. Diz assim, a palavra de nosso maravilhoso Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã de Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então, sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez, e ele manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Esta história, este casamento, este matrimônio é fantástico, e temos que lembrar sempre o porquê está na Bíblia. Olha, primeiramente, temos que entender um detalhe que talvez seja um pouquinho diferente à nossa época. Na antiguidade, na época do Novo Testamento, o casamento era uma celebração da comunidade. É diferente a nós hoje. O casamento hoje é basicamente entre os noivos e os seus convidados. Os noivos, obviamente, escolhem seus convidados e distribuem os convites e chamam: olha, no dia tal, na hora tal, é a celebração do meu matrimônio. E isso é normal hoje. Na época do Novo Testamento não era assim. Na época do Novo Testamento, quando tinha um matrimônio, o que falava? Precisava de convidar? Não, todos iam. Essa é a diferença. Lembrem, e aqui temos que prestar um detalhe, é que não eram cidades grandes como hoje, como a cidade de São Paulo. Eram pequenas vilas. Então, tinha um matrimônio, um casamento, todos automaticamente eram convidados. Toda a comunidade participava. Não tinha como dizer: você não pode participar ou você não foi convidado. Todos participavam. Por isso que Jesus também está aí e com seus discípulos neste matrimônio, neste texto que temos lido. Que mais? Por quê? Porque era assim, era uma festa da comunidade. Porque não somente era a festa dos noivos e de seus familiares. Por quê? Porque o propósito do casamento era fortalecer a comunidade. Como assim? Obviamente, naquela época é muito diferente a nossa. Então, quando
quando alguém comunicava que ia casar, os noivos iam casar, a comunidade ficava feliz. Por quê? Porque se entendia que eles teriam filhos. E tendo filhos, a comunidade ia se fortalecer. Lembre, naquela época é bem diferente a nossa. Não tinha todo esse sistema de segurança, não tinha polícia, não tinha nada disso. Então, enquanto mais pessoas temos em nossa comunidade, mais proteção, é melhor a proteção e tudo. Além disso, obviamente, tinha mão de obra para trabalhar na terra, porque o trabalho também, naquela época, era comunitário. Era a terra e era distribuída e todos trabalhavam pelo bem comum. Então, por isso que era importante o matrimônio naquela época. O matrimônio fortalecia a comunidade, a vila toda a vila ficava feliz e celebrava. Por isso mesmo, e aqui vem o detalhe para entender este texto que tenho lido, as antigas festas de casamento duravam pelo menos uma semana. Imagina tu isso, hein? Uma semana. Pensando assim, imagina no matrimônio da Fernanda e do Júnior, foi domingo passado, recém estaria terminando hoje. Só hoje o povo falaria tchau Júnior, tchau Fernanda. Uma semana durava o matrimônio, pelo menos, às vezes durava até mais, 2 semanas. E vocês imaginam o que significava essa festa, hein? Era manhã, tarde e noite. E a festa e celebravam, felizes ficavam de ter um matrimônio na comunidade. Então, parte da celebração, e era o elemento principal, por dizer assim, da celebração, além, obviamente, dos noivos, era o vinho. O vinho era o momento era o elemento que fazia celebrar durante todos esses dias. Poderia ser, inclusive, uma semana. Por isso, nesta história que tenho lido, neste texto bíblico, o vinho tem um elemento tremendo. Olha o texto que eu li, só 2 versículos. Diz assim: Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Estavam Jesus, seus discípulos, estava Maria, estavam muitas pessoas. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Agora, a pergunta que eu faço: vocês acham que foi assim que a Maria falou para Jesus? Jesus, vem cá. Sabe quê? Que? Eles não têm mais vinho. Não foi assim. Não foi assim. Sabe como foi? A Maria chegou: Jesus, vem. Sabe quê? Que? Eles não têm mais vinho. Porque o vinho era o ponto principal, por dizer assim, do matrimônio. Perceba, não é só um elemento, era o elemento vital que fazia que a celebração durara todos esses dias. Ou seja, saber que não tem mais vinho era quê? Que significava? O caos. Significava que a festa tinha que acabar e que não ia durar todo esse tempo que eles estavam esperando da celebração, pelo menos uma semana. Então, quando acabou o vinho, o elemento mais importante da celebração, era um caos tremendo. Por consequência, estavam dizendo, Maria estava falando, acabou a festa. Como que acabou? Se acabo de chegar, só tenho 2 dias, ainda faltam pelo menos 4 ou 3 mais. Então, essa ideia que está transmitindo este texto bíblico, está transmitindo uma notícia péssima, uma notícia muito ruim, não só para o casal, para os noivos, não somente para a família deles, sino para toda a comunidade. Toda a comunidade era uma coisa terrível, que na metade de uma festa acabe o vinho. Então, obviamente era uma vergonha e seria lembrado para sempre. Eternamente seria lembrado. Olha, você lembra do matrimônio do fulano de tal? Lembro. Qual? O que acabou o vinho. Então, essa é a ideia. Era um caos, um tremendo caos, acabar o vinho. Acabar o vinho, vamos lá de novo, quero que fique bem gravado. É um caos. Agora, a pergunta que eu faço, e todos nós devemos refletir: o que tem que ver esta história com Jesus? Qual é a ideia? Tudo bom, pastor, é a festa, a celebração da comunidade, era maravilhoso o matrimônio, acabou o vinho, nossa, que notícia ruim. Mas o que tem
que ver com Jesus? O que tem que ver com a salvação? O que tem que ver de tão importante para que esteja na palavra de Deus? Se vê, poderia dizer, simplesmente foi uma coisa ruim. Alguns até poderiam falar, foi azar, foi o azar. Outro poderia dizer, foi tremendo, falta de sorte, não? Aí, qualquer coisa. Mas a pergunta que todos, ou a grande maioria, faz, pelo menos que lemos, estudamos a Bíblia, que tem que ver esta história de importante, acabou o vinho no matrimônio, para nós, cristãos, filhos de Deus, 2000 anos depois? Tem tudo, tem tudo. Por isso mesmo que está escrita na palavra de Deus. Olha, o texto que eu li era do versículo 1 ao versículo 11. Interessante que no versículo 11 nos dá resposta, pelo menos em parte, porque esta história está em nossas Bíblias. E diz assim, o último versículo que eu li: esse sinal, ou seja, o milagre que Jesus fez de transformar água em vinho, esse sinal em Caná de Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. E ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nela. Agora, interessante, vamos lá. Quando Jesus fala, o texto aqui fala esse sinal, perceba, esse sinal claramente diz, não diz esse milagre. Como assim? Vamos entender o que significa sinal. Um sinal é algo, pode ser um objeto, pode ser uma imagem, que transmite algo, que me transmite uma informação. Em si, o sinal em si não tem nada, em si sozinho. O sinal precisa estar acompanhado com uma informação. Dou um exemplo para entender o que é um sinal. Estamos dirigindo no trânsito, carro, sinal vermelho. O que significa sinal vermelho? Para, perceba? Então, se eu estou em qualquer outro lugar, e vejo, por exemplo aqui no templo, vejo uma luz vermelha, não significa que eu paro, não tem nada. Aqui uma luz vermelha não tem esse sentido. A luz vermelha, quando estou no trânsito, tem imediatamente uma interpretação. Qual é? Para. Ou seja, o sinal, qual seja o sinal, neste caso estou falando do trânsito, ela me leva imediatamente a entender algo. E é isso que significa este texto bíblico, esta história. Esta história não é um milagre de Jesus, senão, como fala, é um sinal. Ou seja, transformar água em vinho não é o ponto principal da história. Não é que o vinho se transformou em algo maravilhoso, um vinho de excelente qualidade. Isso não é o centro da história. O centro da história é o que significa transformar água em vinho. O que significa isso? É aí o que nós precisamos guardar em nosso coração, em nossa mente. O que significa transformar água em vinho? O que mais? O próprio texto fala que este sinal nos lembra algo. É um sinal que nos lembra algo. E este sinal manifesta a glória de Jesus. Aí está o ponto. É esse o ponto. E perceba, esse é o detalhe. Mais uma vez, a ideia do sinal. Estou no trânsito, sinal vermelho significa para. Esta história, Jesus transforma água em vinho. O que significa? Significa que através disso podemos entender a glória de Jesus. É isso que significa. Então, mais uma vez, quero que guardem isso, porque é vital para entender esta história maravilhosa. E por isso que está escrita na Bíblia. Quando lemos a bodas de Caná e Jesus transformando água em vinho, não é para que a festa continue, não é para que os noivos fiquem tranquilos, não é simplesmente para dizer, rapaz, como bebe este povo gosta de beber muito. Não é nada disso. Está escrito este texto bíblico para nos mostre, nos ensine a glória de Jesus. É esse o ponto. Agora, vamos lá. Aqui vem mais outra pergunta, que o texto mesmo, de algum modo, lendo, podemos fazer. Olha o que diz aqui. Este sinal, ou seja, a transformação de água em vinho,
foi o primeiro que Jesus fez. O primeiro que Jesus fez. Vamos lá. Por que Jesus escolhe esse primeiro sinal? Vocês acham que é algo, vamos a pensar assim, espetacular? Se você fosse, entre aspas, Jesus, se você fosse, vamos a imaginar isso, e você precisa fazer um primeiro ato, no qual, através desse primeiro ato, o povo fica impressionado, qual escolheria? Eu sei qual escolheria, pelo menos 2 deles. Se vou fazer um primeiro ato, ninguém me conhece, e a partir do primeiro ato que eu realizo, serei conhecido, qual seria o mais espetacular? Ressuscitar um morto. É óbvio. O primeiro sinal que eu escolheria é ressuscitar um morto. Imagina, todo mundo vê, nossa, ressuscitou um morto. Isso sim é um sinal que guardaria, todo mundo lembraria. Ou qual outro? Que um cego enxergue, ou talvez um paralítico caminhe. Esse tipo de sinal sim é espetacular, sim é maravilhoso e o povo lembraria. É como você, quando vai, ou todos nós, quando procuramos emprego. Quando procuramos emprego, como é que fazemos? Tem uma entrevista de emprego. E fala, olha, amanhã, segunda-feira, estarei te esperando para fazer a entrevista, quero ver a sua capacidade. Como que nós vamos? Colocamos qualquer roupa? Vamos assim do jeito que vamos, qualquer dia, sei lá, de chinelo? Não! Esse dia tomo banho, esse dia acordo cedo, esse dia faço a barba, cheiroso. Por quê? Porque eu quero, nessa primeira entrevista de emprego, me apresentar de um modo espetacular, maravilhoso, e que o chefe, que ele me está entrevistando, guarde e fale, rapaz, eu gostei do cheirinho dele, do perfume, que bonito, tu viu? Barba, olha o penteadinho, olha a roupa bem passadinha, olha, ele guarda uma impressão boa de mim. Agora, se eu vou tudo mal, sei lá, a roupa amassada, o cabelo meio assim, sei lá, vamos lá, um pouco de barba aqui crescido, o que me está entrevistando que fala, olha, que bom que você veio, tchau também, vai embora. E essa é a ideia que este texto está narrando. Por que Jesus escolhe um sinal tão assim ao nosso olho? Não é muito espetacular. Tá bom, Jesus multiplicou água em vinho, mas ressuscitar morto é melhor. Ressuscitar morto é coisa brava. Transformar água em vinho, tudo bom, um pouco de açúcar, água com açúcar e um pouco de tinta. Fazem assim, muitos aqui vendem vinho barato assim. Por que Jesus escolhe esse milagre? Por que não escolheu um sinal mais impressionante? Por quê? Qual é a ideia de Jesus? Foi por acaso? Não, tudo tem um plano dentro do propósito de Deus. Foi só casualidade? Não, só foi, sei lá. Justo Jesus teve que ir nessa festa e infelizmente deu a circunstância que acabou o vinho. Nada disso, nada está além dos planos de Deus, nada está além da vontade de Deus. E esse é o ponto. O ponto é porque é o primeiro sinal que Jesus realiza é transformar água em vinho. Essa é a questão. Vamos lá, para poder entender isso melhor. Dentro do momento da história, obviamente acabou, e daí diz assim, Jesus transforma água em vinho e levam para uma pessoa. Olha que interessante, diz assim o texto. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho. Percebam, na festa tinha um responsável. Ou seja, quem é o responsável? Não sabemos o nome dessa pessoa. Mas o responsável da festa, ele tinha que cuidar todos os detalhes para que durante essa semana a festa fosse bem sucedida. Se por acaso faltou vinho, é culpa de quem? Dos noivos? Não, é culpa do responsável. É isso que está dizendo aqui o texto. Se por acaso acabou o vinho na metade da festa, é culpa do responsável que ele não programou, ele não planejou bem a quantidade de pessoas que participariam, a quantidade de bebida e obviamente o tempo que estariam durante todo isso. Então, mais uma vez, aqui o texto nos está narrando que nessa festa específica das bodas de Canaã, existe um responsável
e ele foi que errou nos seus cálculos. Então, este responsável era o encarregado de cuidar os detalhes da festa para que aconteça. E é aqui o ponto da história, é o ponto principal da história. Porque quando Jesus transforma água em vinho e levam o vinho, que é de excelente qualidade, que o que Jesus está dizendo, em outras palavras? Está falando para esse responsável e para todo mundo. Jesus está dizendo, Jesus é o verdadeiro mestre de cerimônias. E Jesus é quem cuida todos os detalhes. Esse é o ponto tremendo da história. Esse é o centro da história. Esse é o que significa este sinal. O sinal significa que através dele entenderemos a glória de Deus. Como assim? Como assim que vamos entender a glória de Deus? A Bíblia está dizendo, em outras palavras, que humanamente falando, todos nós podemos errar. Por mais que planejemos um matrimônio, entre aspas, perfeito, pode dar errado. Por mais que planejemos nossa vida, vai dar errado. Por mais que planejemos uma viagem, qual seja o que planejemos, por aí, por lá, teremos imprevistos e pode acontecer uma situação que sai de nosso esforço, de nosso plano. Com Jesus é diferente, e esse é o centro da história. O centro desta história diz assim: com Jesus não faltará nada. Esse é o centro da história. Com Jesus não faltará vinho, não faltará festa, não faltará nada. E sabe o que está dizendo também este texto? Este texto está falando de uma promessa que todos nós estaremos celebrando. Qual é? Aquela promessa que Isaías já falava faz muito tempo atrás. Isaías falou o seguinte: neste monte, Isaías está narrando, no futuro haverá um casamento fantástico, uma festa maravilhosa. E olha essa festa. Neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, que é festa maravilhosa que o próprio Deus estará realizando. Banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas, com tutano e de vinhos envelhecidos, bem puros. Neste monte, Deus, Ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Este mesmo Deus aniquilará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostros e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Que fantástico! Haverá, Isaías já está profetizando isso. No futuro, ainda não aconteceu, no futuro teremos um matrimônio perfeito. A festa, melhor festa que ninguém programou. E sabe qual é essa festa? Qual é esse matrimônio? O matrimônio de Jesus, o noivo, com a igreja, sua noiva. Os dois, em um momento determinado, Jesus, o noivo, e a igreja, a sua noiva, celebrarão um matrimônio perfeito, terá a festa perfeita, o banquete perfeito, e não faltará nada. Não faltará nada. Por quê? Porque Jesus cuida de todos os detalhes. Jesus é o mestre dos mestres. É o que cuida tudo. Não faltará nada. Então, por isso que está escrito esta história na Bíblia. Por isso que é o primeiro. Porque neste primeiro sinal que Jesus faz, conforme o texto de João, está narrando o que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio morrer, ressuscitar e livrar a todos da morte eterna. Todo aquele que acredita que Jesus é Deus. Todo aquele que acredita que Jesus é o Salvador. Então, por isso que este sinal é fantástico. Por isso que está em nossas Bíblias e por isso que devemos guardar. O ponto não é que se transformou água em vinho. O ponto é o que transmite esse sinal. O que transmite é que Jesus é o mestre dos mestres e ele veio fazer a obra perfeita e essa obra está concluída e não falta nada. Através de Jesus podemos
obter a vida eterna, e é uma vida para sempre eterna, perfeita, ou também podemos rejeitar ela e simplesmente continuar na condenação. E olha que interessante, Apocalipse também vai falar uma ideia similar à de Isaías. E me diz, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que estará no matrimônio do Cordeiro, Jesus. Diz-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. No fim dos tempos, haverá a maior festa do casamento de toda a história. A melhor, a maior. E sabem que? Você e eu podemos estar nessa festa perfeita, você e eu podemos estar lá. Só tem um modo de participar dessa festa, desse matrimônio perfeito que está falando Isaías, que falou Apocalipse, só através de Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, só entendendo que Jesus é o único Salvador, só entendendo que Jesus, através da morte e ressurreição, nos entregou a plenitude dos tempos e podemos participar dessa festa. Imagina tu esse dia, imagina como será esse dia, essa festa. Eu não consigo, mas eu posso só dizer, à luz da Bíblia, que essa festa de matrimônio será perfeita. Jesus, o noivo bonito, esse noivo maravilhoso, Jesus, e apresenta nós, a igreja de Cristo, a noiva, e entramos, celebramos, nos abraçamos com Jesus e falamos, Jesus, somos do nome, somos dele, somos do Cordeiro, somos de Jesus. E aí, vem este ponto final. Enquanto não celebramos, enquanto não se realizará esse matrimônio, porque isso só será no futuro, no final dos tempos, mas enquanto isso não aconteceu, por isso que realizamos a ceia do Senhor. Por isso que ainda participamos da ceia do Senhor, porque a ceia nos remete, nos faz pensar que estaremos logo participando de quê? Da melhor celebração. E olha aqui este texto de Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos, e aqui está essa promessa dessa celebração que acontecerá no futuro, essa celebração maravilhosa. Mas digo-vos, que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Qual dia? O dia das bodas do Cordeiro, o dia da festa maravilhosa, da festa perfeita. Só aí, novamente, Jesus beberá com cada um de nós, com a sua noiva, com a sua igreja. E naquele dia eu beberei um vinho novo, um vinho perfeito, um vinho maravilhoso. E essa festa será no reino do Deus Pai. Glória a Deus por isso. Que maravilhosa promessa que nós temos à luz da Bíblia. Jesus realizará a melhor festa de casamento. E nós estaremos aí. Todo aquele que acredita que Jesus é Salvador estará lá. Estará bebendo do vinho, comendo do banquete e desfrutando da vida eterna. Não terá choro, não terá sofrimento, não terá dor, não terá angústia, não haverá ansiedade, não haverá nenhum tipo de opressão, porque na plenitude do reino de Deus Pai, lá desfrutaremos da vida perfeita que Deus preparou através de Cristo Jesus para todos nós. Essa é a promessa, e essa é a história de João, capítulo 2, da boda de Canaã. Por isso que Jesus escolheu esse primeiro sinal. Estaremos participando neste momento da ceia. Como sempre falo, a ceia nos remete a uma festa. Primeiramente, nos lembra o que Jesus já fez.
que Jesus fez, conforme o texto de Mateus. Derramou seu corpo, entregou seu corpo, derramou seu sangue para salvar a cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, a celebração da ceia nos leva, nos projeta para essa festa perfeita que acontecerá no futuro. Então, que interessante, quando participamos dos elementos, participamos da ceia em comunidade, lembramos tudo que Jesus fez. Por isso que celebro, por isso que sou feliz, fico em paz de saber que Ele fez tudo o que era necessário fazer. E ao mesmo tempo me lembra que no futuro, não sei quando, mas no futuro, não participarei de um suco de uva, não participarei de um pãozinho, participarei do melhor vinho que será entregue pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus maravilhoso. Ele me entregará um banquete fantástico. E nesse momento, as bodas do Cordeiro, verdadeiramente, todos nós desfrutaremos da plenitude. Por isso que temos que agradecer. Por isso que temos que cantar louvores de gratidão. Vamos cantar este louvor, esta música que é muito bela. Pelo sol da manhã, por tudo devemos dizer obrigado, Jesus. Obrigado pela vida eterna, obrigado pela vida, por tudo que temos. Obrigado. Vamos cantar fortemente. Obrigado, Jesus, por tudo que nos entregas e por todas as bênçãos que ainda virão. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nos entregaste a vida eterna. Obrigado que não foi através de nossos atos. Não teríamos como alcançar a vida eterna. Não conseguiríamos sozinhos nos livrar do pecado. Obrigado, maravilhoso Jesus, porque entregaste teu corpo, entregaste tua vida por amor a cada um de nós. Obrigado, Jesus maravilhoso, porque continuas nos abençoando.
Obrigado, Jesus maravilhoso, porque tem nos dado tudo o melhor para nós. E sabemos, à luz da Bíblia, que no futuro estaremos celebrando essa boda, esse casamento perfeito, onde Cristo, o noivo, se junta com a sua igreja, a sua noiva, e juntos estaremos participando da melhor festa, do maior banquete preparado pelo Deus Pai, no reino dele, e nesse lugar maravilhoso que Deus nos tem reservado através de Cristo Jesus. Teremos a plenitude da vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Por favor, convido aos presbíteros, Altieres, também Maurício, ou Pedro, por favor, e a Humberto. Vou ler mais uma vez o texto de Mateus, que eu li anteriormente, que nos lembra da ceia, da importância da ceia. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Ainda não, Jesus não voltou. Por isso que todo primeiro domingo do mês celebramos aqui em nossa igreja, participamos, celebramos juntos desta ceia que o próprio Cristo nos deixou, para lembrar tudo que Ele fez e que também no futuro estaremos juntos com Ele. Vamos cada um receber, esperar, distribuição para todos, e logo em um momento determinado estaremos participando. Enquanto isso, ouviremos mais uma vez a música. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar respiro, obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança,
pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Peço para ficar de pé e agradecer pela chuva, pelo alimento, pelo trabalho, pela vida eterna que Jesus nos entrega. Obrigado, Deus. Obrigado, maravilhoso, porque temos tudo maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pelo meu irmão que está ao meu lado. Obrigado, Pai, porque somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor maravilhoso, porque também Teu Espírito Santo está em nós. E esse Espírito maravilhoso nos fala, nos lembra tudo. Obrigado também, Deus, por nossa casa, nossa família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, Deus, porque temos o sustento que todos os dias Tu entregas, que nunca falta, Pai. Obrigado também, Senhor, porque todos os dias também a Tua proteção está, Senhor, ao nosso lado. Obrigado, maravilhoso Pai, porque temos a Bíblia, a Tua palavra maravilhosa que podemos ler, estudar e aprender de Ti.
Obrigado, Senhor, também, Pai amado, por todos nossos familiares, nossos filhos, nossas filhas, nossos maridos, nossas esposas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. E sobre todas as coisas, obrigado, porque a Tua presença maravilhosa, essa maravilhosa presença pura, perfeita, está ao nosso lado, porque só foi entregue através de Cristo Jesus. Ele veio, cumpriu aquilo que tinha que ser realizado. Morreu, ressuscitou, nos deu a vida eterna. E hoje podemos afirmar que o Deus único e verdadeiro é o nosso Pai e que nós somos filhos dele, através de Cristo Jesus. Obrigado pelas bênçãos que temos recebido e pelas bênçãos que virão. E tudo isso te agradecemos eternamente, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Esse nome que tem poder, esse nome que liberta, esse nome que nos entrega tudo que é o melhor para a nossa vida. Obrigado, obrigado, Deus maravilhoso. E agora juntos, a tua igreja, os teus filhos, oram a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha-nos teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a paz, o consolo e a sabedoria que vem do Espírito Santo esteja com todos nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Podemos nos dar um forte abraço e que essa paz de Cristo continue nos abençoando eternamente. Faltou os avisos? Esqueci os avisos. Só um pouquinho. Irmãos, esqueci os avisos. Vamos lá. De aqui a pouquinho tempo, 2 semanas, matrimônio de Kelly e do Tiago. Aí está o convite. Kelly e Tiago nos convida a toda a igreja a participar da celebração do seu matrimônio, que será realizado aqui no templo da nossa igreja às 6 da tarde, de aqui a 2 sábados. O outro aviso, o grupo de vida. Continuam aí, perfeito, maravilhoso. E próximo domingo também temos oferta de amor para participar, ajudando famílias que estão precisando de alimento, desses bens materiais. E também, do domingo para segunda-feira, 12 de outubro, que é feriado, se estará realizando na IPI Parque IP o Acampa Dentro. Começa domingo à noite e termina segunda-feira pela manhã. Agora sim, continuem abraçando, um forte abraço e vamos lá, a paz de Cristo.